Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Leíra Cast, o podcast do Leandro e da Maíra. Eu sou a Maíra e hoje é o nosso primeiro episódio, episódio piloto do Leíra Cast. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tô aqui com o Leandro. Oi, Leandro. Oi, tudo bem? Bom, esse é o nosso primeiro episódio e já que você tá aí, aproveita já para curtir o vídeo, já compartilhar com os amigos e se inscreve, começa a seguir a gente, porque é muito importante nesse começo agora que a gente tá precisando alavancar, beleza? Dá aquela forcinha pra gente que depois as coisas encaminham. A gente tá precisando, estamos contando com você. É isso aí. Bom, esse primeiro episódio que a gente tá somente nós dois aqui é exatamente para mostrar para vocês a ideia do projeto, a ideia do podcast que a gente tá começando. E falar um pouco sobre detalhes mais íntimos, digamos assim, né? O objetivo, o propósito, por que a gente resolveu fazer, né? E aí por diante, vamos ter essa conversa e algumas coisas que a gente vai responder aqui vieram também lá da nossa caixinha de perguntas, lá do nosso Instagram, @leiracast. Já segue a gente também. O objetivo desse primeiro episódio é a gente falar para vocês como surgiu e o que a gente vai fazer nesse podcast. A nossa ideia principal é trazer pessoas que tenham histórias de vida para contar. Histórias de vida, superação, desenvolvimento pessoal. A gente vai muito para essa parte mais espiritual e mais profissional da coisa. Bom, mas o que é então o LeiraCast, né? O LeiraCast, como vocês já perceberam, é a junção dos nossos nomes. Leandro e Maíra. Então, a junção dos nossos nomes, a gente pensou muito sobre como chamar esse podcast. Vieram várias ideias, né? Inclusive, um era Enquanto Eles Dormem, lembra? É enquanto eles dormem, porque as crianças estão dormindo. Isso. É o nosso único horário possível e a gente ora toda noite pra gente conseguir fazer isso, porque eles estão dormindo agora. Então, a ideia é que seja Leandro e Maíra. Foi um projeto que a gente tentou fazer, né? Começou a fazer em casal, então fez todo sentido ser o nome Leira Cast. E também remete a gente ao nosso primeiro canal do YouTube. O Lembra? canal que a gente tinha criado, só que a gente não levou à frente, né? O Leira Tube. Leira Né? Tube. Eu acho que essa ideia é antiga. Essa ideia tem uns 9 anos, 8, 9 anos, mais ou menos. Isso. E aí era um canal de YouTube que a gente fez pra falar sobre coisa nerd, mundo geek, lembra? A gente fez até um evento ainda, a gente participou lá Foi. do. Foi muito bom. A gente já foi até vestido Eu fui vestido de Zelda, Leandro já foi de Sub-Zero. Sub-Zero. Já participou de umas coisas assim. Então a gente gostava desse universo. A gente gosta ainda, né? Sim. A gente se distanciou um pouco mais. É tempo, né? É tempo e agora crianças, filhos e aqui onde a gente mora, Sorocaba, não tem muito essa cultura pop, né? Não é muito explorada aqui, não tem evento, né? É mais de São Paulo, né? Mais São Paulo. Mas aí foi por isso então que a gente resolveu colocar o nome de Leira Cast. Porque é um podcast feito pelo casal, Maíra e Leandro. E acho que isso já puxa um pouco para o porquê, qual é o nosso diferencial em relação aos outros podcasts. A gente sabe que está na moda podcast, todo mundo faz podcast. Mas por que você acha, fala aí pra galera, por que a gente fez esse podcast então? Bom, esse podcast a gente começou porque a partir do momento que a gente começou a ter filho, né? A gente tem dois, para vocês não saibam. A partir do momento que a gente começou a ter filho, nossa cabeça começou a mudar um pouco. Os nossos gostos foram mudando. Hoje em dia a gente gosta muito dessa pegada de desenvolvimento pessoal, de melhora de vida, ter uma perspectiva melhor de futuro, é um pouco mais positivo e a gente almeja coisas grandes. Então, a gente quer trazer pessoas que tenham um pensamento parecido e, além disso, a gente quer trazer pessoas com histórias incríveis, histórias de superação, missões, né? Missões que pessoas... Isso. Histórias que tenha propósito de vida, um significado diferente. É porque toda vez que a gente pensava, né, em trazer alguém, sei lá, que fala sobre vendas, fala sobre o mundo dos negócios, fala sobre alguma coisa assim, até maternidade mesmo. Parecia que faltava alguma coisa, parecia que faltava alguma coisa mais profunda naquelas histórias. E sempre que a gente se interessava em alguma coisa, todo o conteúdo que a gente consumia sempre era em coisas assim que falavam sobre a superação daquela pessoa, daquele CEO, daquele cara que trabalha no multinacional, ou, né? A gente sempre se interessou, tipo, como é que o cara era,
qual é a origem dele, o início de vida dele, como era a família dele, se ele era rico, se ele era pobre. E aí, putz, o cara, olha onde ele chegou. É. Então, Boom, essa virada, né? essa virada sempre chamou a atenção da gente. Sempre chamou a atenção da gente. E a gente tá falando não só de CEO e tudo mais, mas pessoas até simples, mas que saíram de uma situação difícil, ou uma situação mais traumatizante, etc., que conseguiu sair daquele mundo e se superou em alguma coisa. E isso também traz a ideia dos testemunhos, né? Testemunhos, exatamente. Que é uma coisa que você tem o seu testemunho na sua fase difícil, né? Uhum. Sua depressão de muitos anos e tal. Tem um testemunho muito forte. Você ainda vai contar mais. Ainda vou contar. Ainda vai contar mais pra frente. Só que a gente quer trazer pessoas que tenham isso, né? Tenham passado por alguma história assim. Sair de uma situação difícil e ser transformado pela contemplação de algo, né? Exatamente. Que a Mairinha sempre fala. Nós somos Exatamente. contemplados pela transformação. Contemplados pela... Não, transformados pela contemplação, né? Ao contrário. Quase isso. Quase isso. Mas, assim, eu acho legal isso, porque às vezes a gente acha que a nossa vida é tão difícil, que nossos problemas são tão horríveis, e aí a gente não para pra pensar que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. E muitas pessoas têm histórias mais pesadas que a gente não parece, né? E então, assim, por mais que eu mesma, ai meu Deus, tanta coisa que eu passei e tal, meu testemunho, mas tem pessoas que passaram cada coisa. E aí, trazer isso, mostrar como a pessoa se superou, mostrar como ela conseguiu sair daquele estado difícil e melhorou. E em grande parte, as pessoas que a gente vai trazer foram resgatadas através da fé, através de um testemunho, como é que eu vou falar? Um testemunho espiritual, exatamente. Então, trazer esses testemunhos também faz parte da essência do LeiraCast. Acho que é essa pegada aí, né? E vocês não vão ver aqui no nosso podcast história de pessoas que vieram do berço de ouro e estão no berço de ouro até hoje e não passaram por dificuldade. Não, a gente é sempre pessoas que deram aquela mudança, né? Aquela virada de chave, aquela superação, aquela coisa incrível. Você fala, caramba, que história, daria um livro, daria um filme. Isso, essa aí, eu gostei disso. Essa é a ideia. Inclusive a Mairinha já está escrevendo o livro dela. Estou escrevendo um livro. Quem diria, né? Quem diria? Vamos ver se sai, né, esse ano. Acho que esse ano ainda não, acho que no ano que vem, quem sabe. É muito grande. É muito grande. Mas pode fazer volumes. 1, 2, 3. Quem sabe? Dá mesmo. Olha a novela. É muita história, muita história. Mas assim, em relação aos outros podcasts, como a gente estava falando, o Leandro, mais o Leandro até, ele é uma pessoa que não gosta de modinha. O nome dos nossos filhos, se tá na modinha Noah, ele não quer Noah. Se tá na modinha Valentina, ele não quer Valentina. Então eu queria entender assim, pro Leandro, se tá na modinha ter podcast, por que você resolveu fazer um? Boa pergunta. Por quê? Pra fazer a diferença. Pra fazer a diferença. Fazer a diferença. E também porque é uma forma que eu encontrei de aplicar, começar a viver o que eu quero ser. É uma forma de começar a viver o que eu quero ser. Isso aí automaticamente vai ficando intrínseco à minha pessoa. Né? É aquela história, né? Você quer ser águia e ande com águias. Exatamente. Então a gente vai trazer águias pra cá. Somente águias entraram aqui. Entendi. Uma coisa assim que eu acho muito forte na identidade visual mesmo do LeiraCast é o fato de ser, primeiro, uma coisa meio brega, você juntar Leandro e Maíra Leira. É uma coisa brega. Lembra antigamente que faziam isso? Sim. Ai, sei lá, junta 2 nomes e faz, né? Um nomezinho de casal. Mas eu acho que, além disso, traz a coisa da união, do casamento. Que é outro apelo muito forte. É uma ligação, não existe lei, não existe ira, só existe leira. Então, assim, eu acho que essa coisa da identidade visual, do nome estar grudado, e aí significar a união do casamento, eu acho uma coisa muito forte do nome também. E tanto o roxo, que é o rosa com o azul. Então mistura e dá roxo. Então isso também é uma misturinha, né? E eu acho que tem a ver também com isso. As cores, né? O preto, branco, eu amo branco, o Leandro adora preto, e o roxo ficou a nossa mistura. Então as cores foram também
uma coisa, não foi uma coisa jogada, uma coisa bem Inspirada da pensada. gente, né? Bem Que veio da pensada. gente. Então, Leira também foi por isso. E também Leira Cash. A gente também tem nossa história de superação. A gente Nós também também tem. temos. Também. Desde o começo, não foi fácil. Não foi fácil. Namoro, sair de Alagoas, Eita, né? nossa, eu não tinha parado de pensar nesse detalhe. A gente podia falar um pouco sobre isso, né? A gente vai falar mais pra frente. Depressão, né? Trabalho, que Realmente, para quem não sabe aí, né, tá do outro lado, nós somos de Alagoas, nordestinos, e moramos aqui em Sorocaba há 6 anos. 6 anos e pouquinho. Isso, nossos 2 filhos são sorocabanos, né? Uhum. Então a gente também tem uma história também em relação a isso, essa Tem. mudança. Verdade. Quase separar, né? Quase separamos. Nossa, tanto perrengue pra contar também. Tem que trazer uma pessoa que fala sobre relacionamento pra gente também abrir esse testemunho pra vocês. Tem que trazer uma Fala um pessoa que pouquinho. fala sobre depressão pra gente falar do nosso testemunho de depressão. Então, eu acho que tem muita história, a gente tem muita história pra contar, nós dois particularmente, né? Como casal, todos os perrengues que passamos foram juntos, né? E permanecemos, superamos juntos. Quase não ficamos juntos, Mas a gente mas passou. no final das contas a gente passou. E é uma coisa que a gente tem que passar também para as pessoas para que elas aprendam com nossos erros, né? Mas só finalizando aqui em relação à ideia visual, o nome, o prisma, que ele representa o Leira, né? Que é um prisma saindo aqui as luzinhas, né? Entra uma luz e sai em 3, Entre né? uma luz e sai em 3. Então esse prisma ele é montado basicamente com letras do nome Leira. Eu vou colocar em algum lugar aqui a logo. Você deve estar vendo alguma logo em algum lugar. Mas tá aqui na xícara, dá pra ver depois. Mas Ok. assim, ele é montado, até tem uma animação aqui. Ele é montado com as letras do nosso nome, Leira. E essa coisa de entrar um feixe de luz e sair em 3, está falando sobre a multiplicação das ideias, está falando sobre o ministério, de você propagar a palavra do Senhor, está falando sobre você ser um pescador de homens, né? Você joga sua rede e traz mais peixes. Tá falando sobre como daquele negócio que você fala, fica bem alto? Megafone, é? Sim, megafone. Falando sobre megafone. Então traz o apelo da comunicação, que podcast é basicamente isso. Então tem esses elementos nessa ideia visual, que é uma coisa que eu amo de paixão fazer. A parte de visual da marca. Aí tem a multiplicação, né? Entra um e sai 3. Aí vamos dos 3 perfis que a gente tem também, né? Deixar já um espaço pra gente falar aqui. E temos 3 perfis. Temos o Mendels, que fala basicamente sobre família, homeschooling, casa, né? Lá. Isso. Aí temos o Pro Alto, que fala sobre missão, propósito, desenvolvimento pessoal, melhorias, né? Todo tipo. E temos também o Espartanas Brasil, Espartanas BR, né? Isso, Espartanas Brasil, que é a nossa mina dos olhos, né? Que é de marketing estratégico. Marketing estratégico. É logo, é site, é Foto, iluminação, serviço relacionado ao visual. Só um detalhe que o Espartanos Brasil ele tá dividido em 2 áreas, que seria o gerencial e o operacional com o Leandro, eu sou gerencial. Então nós somos engenheiros apaixonados por marketing. Então nós falamos sobre isso. Então tem desde a parte de treinamento e ciência de dados e business, neurobusiness, a parte operacional, fotografia, edição, animação, Tratamento de áudio, tratamento de vídeo. por aí vai. Então, assim, nosso suporte para tudo, assim, é o Espartanos Brasil. Mas, sim, a gente podia falar um pouco sobre o lema do Leira, né? Fala um pouco para o pessoal sobre o lema, então. Bom, não foi o que eu acabei descobrindo, criando esse lema. Foi sem querer querendo, né? Foi sem querer querendo. Inspirado em várias palestras, livros e tudo mais. O lema é servir é amar. Né? Porque tem um livro lá que a gente já leu, que é o Monge Executivo, em que fala exatamente, basicamente isso. Todo ato, quando você faz algo por alguém, você está amando essa pessoa. No amor literal, não amor sentimento, né? Aí por isso que esse é o nosso lema, servir e amar. E aí a gente quer abranger, a gente quer levar essa mensagem para várias pessoas, para as pessoas
pensarem, refletirem sobre isso e acabarem adotando essa filosofia. Servir e amar. Fazer algo de bom pelo próximo, você está amando a pessoa. E é o que Jesus falou. Amar uns aos outros, como eu os amei. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o nosso lema. Foi um lema meio encontrado assim, sem querer, querendo pelo Foi meio lema. automático, né? Foi automático, assim, acho que estava já no subconsciente. Foi inspirada. Foi inspirado. Estava no subconsciente dele aí. E aí ele colocou num quadrinho, né? Você colocou num quadrinho. Depois a gente vai mostrar o estúdio aqui, mais ou menos, como é que tá. E aí vocês vão ver. E aí ele colocou num quadrinho e eu vi essa frase e eu falei, putz, isso poderia ser o lema do Leira. Não foi? Eu falei, não foi? Foi. Isso poderia ser o lema do Leira, porque tem tudo a ver com tanto com o podcast em si, como com todos os outros perfis, os 3, que são, na verdade, para mim, essa coisa do triângulo, né? Como é que o Leandro fala que é a estrutura mais estável, né? Mais estável, mais forte, mais resistente, né? Que é o triângulo, né? Então, mais um apelo aí à questão da identidade visual do Leira, né? De ser uma pirâmide, um triângulo. É a forma mais estável. Resumindo, é a forma mais estável. Um tripé, são 3 pés. Não tem uma mesa com 4 pés, pode balançar. O tripé não, ele não balança. Pois é. E aí traz de novo apelo para a questão do casamento, da casa, do lar. Então também lembra para mim, até tem aqui atrás, lembra também a família, a casa. Então, essa é a pegada da identidade visual do Leira. E eu achei perfeito, assim, servir e amar, to serve to love, né, que a gente colocou. E tanto o Mendels, como a gente comentou, que é nosso perfil de maternidade, de família, de ministério do lar e tal, como o Pro Alto, que é diretamente desenvolvimento pessoal e missão, como o Espartanos também, que né, a gente fala também sobre identidade visual, marketing. E acaba que você, como é que eu falo? Às vezes as pessoas separam muito as áreas da vida, né? Nesse momento aqui eu sou só engenheira, nesse momento aqui eu sou só mãe, nesse momento aqui eu sou só, sei lá, cristã. E aí a gente tenta trazer isso. Esse lema ele serve para todas as áreas, para todos os perfis, e não tem como a gente separar. Eu vou ser mãe, engenheira e cristã em todos os momentos da minha vida. Eu não vou separar nunca isso. Eu vou ser esposa em todos os momentos da minha vida. Então, eu gostei muito do lema. Do nosso slogan, né? Nosso lema, nosso slogan. E também quero convidar vocês também a acessarem nosso site também, leira.com.br. A gente deixa na descrição. Também vou deixar aqui para vocês. Assim como o link lá do livro também, do O Monge Executivo. Eu acho que talvez seja um livro assim que mais inspirou, realmente. Se parar para pensar agora. É um livro finíssimo, né? É um livro fino, uma leitura simples, fácil, muito inteligente. É uma história contada e tem diálogos. Muito legal isso. A parte de diálogo facilita muito o entendimento. Você se imagina na cena, né? Você imagina na sala com outra pessoa. Eu acho que é um livro bem assim, importante pra gente. Sim. Né? Sobre o Leira. É um livro bem baratinho também. Vale a pena. Vou colocar aqui também o link aqui na descrição do vídeo. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que passar hoje. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Bom, basicamente é isso. Nosso podcast. A gente quer trazer pessoas que tenham conteúdo para trazer, que enriqueça a sua vida. A gente não quer trabalhar com besteira, é isso. A gente não quer trazer gente que não tenha nada. Entretenimento. Isso, a gente não é entretenimento quer barato. Conteúdo, isso, né? A gente quer conteúdo. Como diz os coaches por aí, é mudança de mindset, né? Mó clichê isso aí, né? Muito clichê. Não, a gente quer realmente trazer algo que mexa mais espiritualmente e mentalmente em você do que seja só uma coisa que você vai ficar olhando lá, nossa, que legal, vou começar a rir, achar graça. Não vai ter graça aqui. Vai ter uma piadinha uma hora ou outra, mas... É uma coisa para mudar a sua vida, né? Tentar deixar uma mensagem no seu coração, na sua mente, e que faça você pensar, refletir sobre alguma coisa que você possa melhorar ou mudar. É realmente transformar. E, na verdade, a gente está fazendo podcast de uma forma que a gente não vai ter vergonha disso um dia. Poxa, eu fiz aquele podcast. Não ter vergonha. Porque se a gente fosse fazer, sei lá, piada, fazer graça, um dia a gente ia falar, caraca, a gente é
pai e mãe, de crianças, de adultos. Olha como eu era um babaca, com era idiota, não sei o quê. Não. A gente quer trazer algo que fique meio que eternizado de forma positiva, né? Isso. E só mais uma coisa que eu queria dizer a respeito disso, pra gente terminar, que eu lembrei agora. É uma coisa que para mim diz muito sobre servir e amar é o fato da gente trazer pessoas aqui. Primeiro, desenvolver mais tanto network como amizades também, que é uma coisa que eu, particularmente, né, quero desenvolver melhor esse ano, agora 2023, ter mais amizades, ter mais convivência. E Aprender muita coisa também, né? Aprender com a história das outras pessoas. isso. Mas assim, o que eu quero buscar também com isso como é que eu vou falar? É criar, de repente, uma rede como é que eu vou falar isso? É criar realmente uma rede de pessoas que tenham o mesmo pensamento, ou que tenham a mesma vibe, como eu gosto de falar. Então, trazer essas pessoas aqui para que crie ali, ó, no LeiraCast, esse tipo de pessoa que vai lá. Eu sempre vou encontrar esse tipo de história lá. E aí a gente cria uma rede de pessoas de compartilhamento, de mensagens, de desenvolvimento Conteúdo, pessoal, né? de conteúdo. Conteúdo, inclusive, a gente pode fazer isso tanto pelo podcast, mas também pelas pessoas que vêm aqui, né? Tipo, vira uma comunidade. Acaba virando uma comunidade. Isso E mesmo, aí, tipo, palavra. vamos supor, estamos precisando de alguém que trabalhe com palestra sobre tal coisa. Tem tal pessoa, foi lá no podcast. Indicações, a gente vai Entendi. trabalhar com indicações, que na verdade vai ser um Isso. grupo de amizades que a gente vai Isso. E aí trabalhar no networking. E aí a gente vai aumentando, né, essa rede, porque vem uma pessoa, e aí eu conto também com vocês para comentar, para curtir, para compartilhar também esse vídeo e todos os outros que virão, para a gente criar realmente essa comunidade. E é muito importante também para mim, para o Leandro, que você comente, para a gente também interagir com você. Pra gente saber se você gostou, quem você quer que a gente traga, que a gente convide, principalmente se for aqui de Sorocaba ou São Paulo, quem sabe a gente consegue, né, também Aqui da região. da região aqui. E a gente pode tentar também trazer, se for um assunto interessante e que encaixe, né, com o nosso propósito aqui no LeiraCast. Eu acho que é isso, eu acho que essa é a mensagem do nosso primeiro episódio. Eu tô muito feliz, realmente. Eu não sei vocês, mas eu amei o estúdio. Vocês nem imaginam como foi o perrengue pra montar isso aqui. Só para vocês saberem, aqui era o quarto do nosso filho. Aqui era o quarto do O quarto do Levizinho. Levi. Saiu daqui porque tinha 9 meses, a gente foi dispensado do quarto dele. Foi. E a gente começou o nosso sonho aqui. Começou um sonho aqui. Nossa, que bonita essa frase, gostei. A gente montou primeiro o escritório e depois a gente decidiu fazer. E realmente, e detalhe, acho que ontem a gente fosse perguntando quando foi que a gente decidiu fazer um podcast. A gente não sabe. E a gente não Não sabe. sabe. Simplesmente surgiu. A gente tava Não, vendo e a Tipo, a gente gente tava fazendo. piscou, o negócio tava aqui, tipo, ué. E foi muito punk. Foi muito. Até agora, eu tento puxar na minha cabeça quando foi que a gente inventou de fazer podcast e eu não lembro. Quando a gente parou pra pensar, Foi muito rápido. vamos fazer um podcast. Eu não sei se a gente falou isso. Não sei também. Eu não Eu sei, não sei. é um detalhe. É uma coisa, remete realmente a uma coisa mais espiritual. E eu digo outra coisa, a questão da logo, né? De como é que montou tudo. Eu acordei 3 horas da manhã, tipo, do nada, com a mensagem, com a logo na cabeça. Fui pro computador, rabisquei a logo. Leandro, tá aqui a logo. O nome é esse, a cor é essa, a logo é essa. E veio. Tipo assim, a gente realmente, depois que nós viramos pais, principalmente, a gente tem se aproximado muito de Deus e tem ficado muito aberto à voz de Deus. A ouvir, né? E ele fala com a gente de formas diferentes, distintas, né? E a gente tem sentido que é nosso dever fazer isso que a gente está fazendo. A gente está sentindo que é nosso dever trabalhar, criar certos conteúdos na rede social, para realmente deixar uma mensagem, deixar um legado, deixar alguma coisa que a gente dê orgulho para nossos filhos. Eu acho que no final das contas, tudo que a gente quer na vida é dar orgulho para nossos filhos. E então, é isso que eu espero com esse podcast, é isso que eu espero que vocês sintam também aí do outro lado, porque é realmente o nosso desejo. Até porque a gente começou a ficar meio que na mesma vibe. Tipo, a Maíra começou a ler mais com uns 30 anos, mais ou menos.
30 anos, tá com 33 agora. E eu comecei a ler com uns 29 para 30. A idade praticamente é a mesma coisa. Tipo, acho que foi 30-30, resumindo, 30-30. Então, eu já comecei a me interessar por ouvir podcast, porque tem cada virada de chave na cabeça que, caramba, eu gostei disso. Isso é muito Muito. bom, isso é muito bom. Então, eu gostaria de participar, tipo, gostaria de participar de programas, de eventos, palestras e tudo mais. E é uma forma da gente trazer pessoas que têm esse pensamento e que a gente cresça cada vez mais, né? Vire essa coisinha, esse grãozinho que é o Leira Cash, um dia pode virar uma coisa estrondosa e ajudar muitas pessoas. Porque desenvolvimento pessoal, nossa, é uma área Uhum. essencial na nossa vida. É essencial. Uhum. Eu não parava para pensar em desenvolvimento pessoal. Não parava para pensar. Parava em pensar só. Estudar, trabalhar, viver. Trabalhar, estudar, viver. Pronto. Não tinha outra Uhum. saída. Então, só quando eu vi desenvolvimento pessoal, você consegue pensar, gerenciar tempo, você consegue tirar coisas ruins da sua vida para viver mais tempo, viver melhor, Qualidade de com vida. prosperidade, com qualidade de vida, com família. Poxa, é uma coisa tão quase que sobrenatural. É Uhum. quase que sobrenatural. Então é uma área que realmente tem que ser muito estudada, tem que ser muito Sim. puxa prática. É por isso que a ideia de trabalhar com essas Uhum. coisas. Sim, sim. Sim, e eu tenho que dizer uma coisa aqui. Eu, particularmente, como uma pessoa que já teve depressão por décadas não, mais de uma década, eu não acredito em autoajuda. Eu acredito em terapia, medicação, tratamento psicológico, psiquiátrico e desenvolvimento pessoal, que eu chamo de autoconhecimento. Sim. Então, isso foi que me ajudou eu já contei meu relato lá no meu YouTube também do Mendels, Família Mendels, que me curou da, da depressão, eu posso dizer, além desses detalhes, foi mais, em maior parte, a, a descoberta de um propósito de vida através da maternidade. Foi isso que me fez curar, ser curada. Eu digo que os meus filhos me curaram, né? A Maia me curou, minha primogênita. Então, então acho que é isso. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, descoberta de um propósito de vida, por que você levanta todos os dias. Eu acho que isso, mais uma vez, é o que a gente quer trazer aqui Sim. para vocês no LeiraCast. Tem que saber o que você quer da sua vida. Tem que se imaginar, né? A maioria das pessoas não imagina como vai ser o futuro dela. Não imagina como elas querem estar, o que elas querem fazer, como elas querem viver. A maioria das pessoas simplesmente vive apenas, né? Estuda, quando estuda, trabalha, paga imposto, se aposenta pelo governo, né? E Tem a vida medíocre, no é a final das mesma dica. contas. Tem filho, isso aqui não deixa um legado espiritual para ninguém, né? Uhum. Acaba que se torna uma pessoa, vira massa, infelizmente, acaba virando massa. Por isso que eu acho errado utilizar o termo autoajuda quando se fala de livro de desenvolvimento pessoal. Né? Pode ver, em todo Uhum. lugar que tem lá é livro de autoajuda, poder do hábito, o homem mais rico da Babilônia. Não tem nada a ver. Autoajuda é uma coisa. Acho que autoajuda, nem deve existir autoajuda. Nem deve existir. Sim. Bom, quer falar mais uma coisa? Eu acho que é isso. Já que você ficou até aqui, aproveita aí, não esquece de curtir, comentar aqui embaixo o que você achou dessa apresentação. Siga a gente, siga, se inscreva no canal e fale pra gente aí o que você achou. E se quiser falar da sua história, como você enxerga o desenvolvimento pessoal na sua vida, o que você acha de podcast, se você ouve muito podcast, se você gosta disso, beleza? Se você gostou, aproveita, curte aí e já manda para os seus amigos. Manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, por onde você quiser. Compartilha no Facebook, mas não fique parado. Comece dando o primeiro passo, que é compartilhando com outras pessoas uma coisa boa que você ouviu, beleza? Bom, gente, então é isso. Comenta aí embaixo também se você tem uma história de superação que você quer trazer de repente aqui no LeiraCast. E também comenta alguém que a gente possa convidar aqui de Sorocaba, região, pra gente trazer aqui no nosso podcast. Bom, foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E obrigada, Leandro, pela parceria de sempre. Obrigado, menina. E eu, É minha esposa, é minha esposa. e eu vejo vocês na próxima quarta-feira, às 7 horas, com uma história incrível de superação
da Vanessa Pops, uma grande amiga da gente há mais de 6 anos, né? E vocês vão amar a história dela, realmente É incrível. é incrível. É uma pessoa fora da caixa e que vai deixar muitos insights para sua vida. Tenho certeza que você vai amar a história dela. Então acompanhe a gente, se inscreva nas redes sociais, LeiraCast lá no Instagram e a gente se vê próxima quarta-feira, às 7 horas. Obrigadão aí por ter assistido. Não esqueça o que eu falei aí, segue, compartilha. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.